apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Jovem espancado até a morte no centro do Recife. Homem assassinado a bala na Tabatinga, em Camaragibe. Irmão mete faca na irmã em tentativa de feminicídio em Pojuca. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. 6h33 no Recife. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. De ontem para hoje foram registrados 4 homicídios em Pernambuco, sendo 2 na região metropolitana do Recife e 2 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados na capital, no Grande Recife, na Zona da Mata e no Agreste pernambucano. Um jovem de aproximadamente 18 anos de idade que não portava documento de identificação foi morto a bala por policiais militares em uma rua próxima ao açude, no centro da cidade de Barreiros, Mata Sul do estado. De acordo com a polícia, os PMs da 10ª Companhia Independente foram acionados para averiguação de suspeitos armados na localidade e quando chegaram ao local foram recebidos a bala, meteram tiro na polícia. Houve troca de tiros e os policiais conseguiram balear o suspeito, que foi levado pelos próprios PMs ao hospital local, mas não resistiu. Com ele, a polícia encontrou uma pistola .40, além de drogas como maconha, crack e skunk. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo do jovem, de aproximadamente 18 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Terezinha de Araújo Anastácio Pereira, 63 anos de idade, morreu em um trágico acidente de trânsito na PE 320 no sítio Papagaio, na cidade de São José do Egito, sertão pernambucano. De acordo com a polícia, a vítima pilotava uma moto quando passou por uma lombada e perdeu o controle. A mulher caiu na pista e foi socorrida com traumatismo craniano para o hospital local e não resistiu aos ferimentos. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo de Terezinha de Araújo Anastácio Pereira, 63 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um vigilante de 35 anos de idade foi vítima de golpes de facão na rua do Arraial do Poço, no bairro do Poço da Panela, zona norte do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava em casa quando o homem, já identificado pela polícia, foi até o portão, chamou o vigilante e desferiu um golpe de facão no tórax da vítima, que foi levada às pressas para um hospital não informado. O suspeito fugiu e está sendo procurado pela polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP estiveram no local do crime, iniciando as investigações. O estado de saúde do vigilante de 35 anos de idade não foi divulgado pela polícia. Morreu no Hospital da Restauração Ivonaldo Inácio da Silva, 30 anos de idade. Ele foi vítima de um acidente de trânsito no centro do município de Tamandaré, litoral sul do estado. De acordo com a polícia, o rapaz trafegava de moto pela localidade quando bateu de frente com outra motocicleta. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas pela polícia. O rapaz foi levado às pressas para o hospital local e, por conta da gravidade dos ferimentos, foi transferido para o HR, onde não resistiu. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo de Ivonaldo Inácio da Silva, 30 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Olha só, dupla de moto assalta mulheres em bar em Olinda, viu? Os assaltantes levaram celular, aliança e relógio. Já é a segunda vez que o estabelecimento é roubado. Reportagem, Givanildo Bezerra. As mulheres estavam em um bar na rua 6 de janeiro, no bairro de Águas Compridas, em Olinda. 2 homens em uma moto se aproximaram e anunciaram o assalto. Uma das mulheres conseguiu fugir. O bandido levou o celular da comerciante e de outra mulher. E escolhe ainda aliança, um anel e o relógio. Após a ação criminosa, a dupla fugiu, tomando o destino ignorado. A dona do bar, que prefere não se identificar,
relata que a ação foi rápida, mas deixou todos em pânico. Eles foram muito agressivos para tirar muito afoito, tirar o relógio do braço dela, tirar a aliança, tirar o anel, celular, né? E o meu filho, ele apontou a arma para ele e pediu o dinheiro. Na hora que ele foi pegar o dinheiro, ele gritou: o celular, passa o celular. Meu filho pegou o celular na gaveta, deu o celular a ele, e na hora que foi dar o dinheiro a ele tava tremendo muito e se saiu. Quem mora na localidade está bastante apreensivo. Os moradores dizem que tem faltado policiamento. É o que relata um morador que teve a identidade preservada. Quando acontece essas coisas aqui, daqui a pouco a polícia vai passar por aqui, já é horas e horas e horas. A comerciante ainda relata que essa não foi a primeira investida no bar. Um mês atrás esteve aqui, né? Um carro que parou aqui, em frente ao meu estabelecimento, não mexeu comigo, mas mexeu com uma pessoa que ia passando, levou a bolsa dela com celular, carteira, tudo mais. Era 1h30 da tarde quando aconteceu isso. Em relação à dupla na moto, até agora os criminosos não foram identificados e podem ser os mesmos que estão aterrorizando a região com muitos assaltos. A comerciante relata: eles saíram daqui no dia seguinte, já subiu para o Alto da Bondade, né? E continua fazendo, porque eu cheguei lá no posto, o rapaz falou para mim que eles continuam acontecendo isso, assalto no Alto da Bondade, Alto São Nascente, ali nos 13, e são 2 boizinhos numa moto. A Polícia Civil está investigando o caso. Givanildo Bezerra para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. Por meio de nota, a Polícia Militar, através do 1º Batalhão, informa que o batalhão vem intensificando ações preventivas e repressivas de combate à criminalidade, orientadas por um planejamento operacional com base nos registros oficiais de ocorrências. São empregadas no bairro guarnições tática, GAD, motopatrulhamento e operações diferenciadas de combate aos crimes contra a vida e contra o patrimônio. Beleza, mas não tá adiantando não, viu? Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Eita, Vanildo, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu bom dia para seu Nido, pai de Romão Costa, cabeleireiro das estrelas. Eita, seu Nido, obrigado pelo carinho, querido. Beijo no coração, viu? O motorista Flávio da linha Pelópolis Macaxeira do carro 1052, que não perde um programa, beijo no coração, obrigado pelo carinho. Tony da Guabiraba e a esposa Isabela e os filhos Antônio, Laísa e Laís, um abraço. Nino Guaracheiro e a esposa Romilda lá do Janga, um abraço para vocês, que Deus abençoe. Meu bom dia para Tufão do Caranguejo e a esposa Miriam lá em Casa Amarela, um abraço para vocês. Bruno Cascata, produtor de caju e castanha, um abraço, meu irmãozinho, que Deus abençoe. Sargento Júlio Souza, do 13º Batalhão, sempre ligado com a gente. Sargento Domingos, presidente do Colônia, lá do Pacheco, um abraço, querido. Ed do Janga, um abraço. Bill Sargento e a esposa Dona Zéza e os filhos Gustavo George e a esposa Aninha Cristina, lá na estância, um abraço. Dona Evódia Aniceto, lá de Camaragibe, também ligada com a gente, um abraço pra senhora. Cabo Jurandir do Gatti, do 19º Batalhão, sempre ligado, um abraço, querido. Dr. Francisco Limeiro, ortopedista da UPA de Nova Descoberta, um abraço, meu querido, que Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Parabenizando os aniversariantes do dia, Josias Liberalino, um abraço. Michele Torrião, Hugo Lopes, Edival Ferreira, Eronaldo Souza, um abraço. Isael Cruz e Bia Conceição, um abraço para todos vocês, que Deus abençoe. Parabenizando os aniversariantes, os associados da MERP, PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Parabéns para o tenente Newton Rafael Soares Filho, um abraço. Os sargentos Rildo Marques da Silva e Antônio João Casimiro, um abraço. A pensionista Adriana Renata Moreira do Carmo da Silva, também de idade nova, que Deus abençoe todos vocês. Jovem espancado até a morte no centro do Recife. Assassinado a bala na Tabatinga, em Camaragibe. Irmão mete a faca na irmã em tentativa de feminicídio em Ipojuca. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Agora vamos direto para Garanhuns com Ed Carlos, com destaques da região. Bom dia, Ed. Muito bom dia para você, meu querido Adúlcio Lucena, e a todos ligados aqui no nosso Bandeira 2.
E a rápida ação da Polícia Militar resultou no flagrante de tráfico de drogas em frente ao Colégio Normal, localizado na Praça Hercílio Vitor, na cidade de Correntes, aqui no Agreste, hein? Isso aconteceu segunda-feira, dia 8, na parte da tarde. De acordo com as informações do Núcleo de Inteligência do 9º BPM, suspeitos estariam comercializando entorpecentes a estudantes no entorno da unidade escolar. A equipe foi ao local e durante as abordagens flagrou um momento em que um dos envolvidos repassava papelotes de maconha para uma aluna. Ao perceber a aproximação dos policiais, a estudante tentou se desfazer do material jogando no chão, mas, no entanto, 8 papelotes de maconha foram apreendidos e apresentados na ocorrência. E aí, graças a essa ação imediata, o tráfico de drogas foi interrompido em Correntes. Os envolvidos e o entorpecente foram encaminhados à 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, onde ambos foram autuados em flagrante delito. E tem mais, meu querido Adúlcio, um homem foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, dia 9, na rodovia que liga o distrito de São Pedro à BR-423, aqui em Garanhuns. A vítima foi identificada como Germino da Conceição, 39 anos. Ele estava conduzindo uma motocicleta quando foi perseguido por 2 homens em outra moto que efetuaram vários disparos de arma de fogo. Alvejado, Germino caiu do veículo e morreu no local. Segundo as informações, ele possuía passagem pelo sistema prisional por homicídio. A identidade dos executores e a motivação do crime ainda são desconhecidas. As equipes da Polícia Militar, do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil estiveram no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal IML de Caruaru. Lembrando que a 22ª Delegacia de Homicídios ficará responsável pelas investigações. Por enquanto é só, meu querido Adúlcio Lucena. De Garanhuns, Ed Carlos para o Bandeira 2. Obrigado, Ed. Irmão mete a faca na irmã em tentativa de feminicídio em Pojuca. Uma jovem com 22 anos de idade, ela foi vítima de golpes de faca e pedradas no Alto Bela Vista, no centro da cidade de Pojuca, região metropolitana do Recife. De acordo com a polícia, o autor do crime foi o próprio irmão da vítima, um jovem de 18 anos de idade. Segundo as investigações, tudo começou quando o suspeito teria chegado embriagado em casa e começou uma discussão com a irmã. Em seguida, ele jogou um tijolo na vítima e esfaqueou a jovem, que só não foi morta por causa da chegada de vizinhos. O delegado Ney Luiz Rodrigues liderou a equipe que foi acionada e conseguiu prender o suspeito em flagrante. Ele foi autuado por tentativa de feminicídio. Ainda segundo a polícia, quando foi preso e na frente dos policiais, o rapaz disse que mataria a irmã quando saísse da cadeia. O estado de saúde da jovem de 22 anos de idade não foi divulgado pela polícia. Em um caso revoltante, um menino de apenas 8 anos de idade foi torturado pelo próprio pai com um chicote de fios na cidade de Petrolina, no sertão pernambucano. De acordo com a polícia, a criança ficou com fortes marcas espalhadas pelas costas. A vizinhança denunciou o conselho tutelar, que resgatou o menino. Segundo os vizinhos, as surras eram recorrentes e o homem foi preso suspeito de cometer crime de tortura. A criança recebeu atendimento médico e psicológico e foi entregue a familiares, longe do agressor e com supervisão do conselho tutelar. Uma pausa para esse comentário aqui, né? Um caso revoltante. 8 anos de idade, rapaz. Um menino de 8 anos de idade. E quem é o agressor? O próprio pai. Preso. Que fique lá. Agora os traumas vão ficar nesse menino, né? Espero que o poder público ajude com medicação, se precisar, óbvio que vai precisar por causa dos cortes, mas principalmente com atendimento psicológico. Que o trauma vai ficar nessa criança de 8 anos de idade. Agora um camarada tem um filho para fazer uma desgraça dessa com o menino, chicotear o menino, sei não, viu? A gente pode chamar de pai. Era para ser, a manchete não era para ser um menino de apenas 8 anos foi torturado pelo pai, não. Posso chamar o camarada desse de pai, não. Olha só, tráfico na ilha do Maruim, viu? 6 homens foram abordados pela polícia, 2 deles se lançaram no mar, no mangue, tentando fugir, mas acabaram presos.
Givanildo Bezerra. Os 2 homens se jogaram no mangue na tentativa de fugir dos policiais militares do 1º Batalhão. A dupla se esforçou bastante para atravessar o trecho que fica na comunidade da Ilha do Maruim, no bairro do Varadouro, em Olinda. Os PMs alertavam o tempo todo que a maré estava enchendo e que os 2 corriam risco de se afogar. É o que relata o tenente Sandro Carvalho, do 1º Batalhão. É uma área de traficância, é já muito, assim, comum esse tipo de ocorrência nessa localidade, porque facilita a fuga deles, né? Então, mas dessa vez a gente montou o cerco e conseguiu lograr o êxito em capturar pelo menos 2. Pelo menos outros 4 suspeitos conseguiram fugir entrando na comunidade. Segundo a polícia, eles estavam armados e atiraram contra o efetivo. Os PMs revidaram. O tenente Sandro Carvalho explica a ação. Chegando ao local, foram recepcionados com disparo de arma de fogo, que revidaram a altura, e eles empreenderam fuga, a maioria deles, e 2 foram alcançados. Os suspeitos, que têm 18 e 25 anos de idade, foram capturados. Com eles, os policiais militares encontraram maconha e pedras de crack. A dupla foi levada para a delegacia, onde foi autuada e está à disposição da justiça. Givanildo Bezerra, para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. Em nota, a polícia disse que ao chegar ao local foi recebida a tiros, viu? Meteram bala na polícia. Informou também que os detidos estavam com 25 Big Bis de maconha, 50 pedras de crack, e que eles foram apresentados na central de plantão da capital, que é ali no bairro de Campo Grande. Já o Tribunal de Justiça de Pernambuco se liga na informação, viu? Informou em nota que o suspeito foi liberado na audiência de custódia sob algumas medidas cautelares, como comparecer em juízo sempre que foi intimado, não poder sair da cidade e nem mudar de endereço sem autorização. Ou seja, está solto. Já o outro, segundo o TJPE, foi ouvido na delegacia apenas como condição de testemunha. Atiram na polícia e estão na rua, viu? A justiça solta. Um jovem com 22 anos de idade foi vítima de disparo de arma de fogo no bairro Santo Antônio, no centro da cidade de Glória do Goitá, Mata Norte do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz foi atingido com um tiro no ombro efetuado por um homem desconhecido. Ele foi levado pelo SAMU ao hospital local. Por conta da gravidade do ferimento, foi transferido pela emergência do Hospital da Restauração. Motivação e autoria desse crime, também a dinâmica, estão sendo investigadas pelos policiais da divisão de homicídios, que foram até o local iniciar as investigações. O estado de saúde do jovem de 22 anos de idade não foi divulgado pela polícia. Um homem que não portava documento de identificação foi encontrado morto na rua Estado do Acre, na Muribeca dos Guararapes, em Jaboatão. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado José Luzia, foram até o local e registraram o caso como morte a esclarecer. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML para passar por perícia e ser identificado oficialmente. Um homem de 41 anos de idade foi violentamente agredido a pedradas. Isso foi no bairro da Madalena, zona norte do Recife. De acordo com a polícia, o homem, morador em situação de rua, estava dormindo na Rua Real da Torre quando foi brutalmente agredido com golpes de paralelepípedo desferidos por um homem ainda não identificado. Bastante machucada, a vítima foi levada para o Hospital da Restauração. Motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Antônio de Campos. O estado de saúde do homem não foi divulgado pela polícia. Um homem com 57 anos de idade foi vítima de disparos de arma de fogo no bairro da Coab, no Cabo. Segundo a polícia, a vítima estava em casa quando um homem desconhecido atirou várias vezes pelo basculante da residência. O homem foi atingido e levado para a UPA do Cabo e, por conta da gravidade dos ferimentos, foi transferido para o HR. A polícia está investigando esse caso e o estado de saúde do homem de 57 anos de idade não foi divulgado pela polícia. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Homem assassinado a bala na Tabatinga, Camaragibe. Luciano Felício de Miranda, 40 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Arlindo Lopes dos Santos, no bairro da Tabatinga, em Camaragibe. De acordo com informações repassadas pela polícia,
A vítima estava no local quando foi surpreendida por diversos disparos de arma de fogo efetuados por homens desconhecidos e morreu na hora. Os disparos atingiram vários veículos que estavam estacionados próximos ao local e, por muita sorte, outras pessoas também não foram atingidas. Motivação, dinâmica e autoria desse crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa do DHPP, que foram até o local sob o comando do delegado Antônio de Campos. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Luciano Felício de Miranda, 40 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Jovem espancado até a morte no centro do Recife. Um jovem que não portava documento de identificação foi assassinado na rua 7 de setembro, no bairro da Boa Vista, no centro do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem foi morto após ser brutalmente espancado por várias pessoas ainda não identificadas. Motivação, autoria e dinâmica desse crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa do DHPP, que foram até o local sob o comando do delegado Fábio Lacerda. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal em Santo Amaro para passar por perícia e ser identificado oficialmente. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.